Vamos dar início. Vamos falar hoje mais um pouco sobre gráficos de candlestick. Só que dessa vez vai ser só sobre candlestick, tá? Que são os gráficos que nós operamos aqui. Vamos agora nos ater aos estudos dos gráficos de candlesticks, sobre o qual já sabemos. É a forma de representação gráfica da variação dos preços dos ativos negociando na Bolsa de Valores. E é o mais popular entre os traders financeiros. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, ó, estourou bem mais. 7. Deixa eu rolar. Gráfico de candlestick é esse aqui, tá? Como vocês já sabem, tá? Esse é o gráfico de candles, que é o que a gente vai se aprofundar. Ó, os gráficos de candlestick, por si só, representam uma técnica única de operação e formam padrões que podem significar possível reversão ou continuação de movimento de preço, tá? Que significa, tropa? Que a gente vai ver aqui os padrões de reversão, mas também tem os padrões de continuação. Vocês lembram lá que o nosso amigo Savage mostrou uns padrões que eram de continuação? Lembra, Wanderson? Que a gente operou uns de continuação? Que você até datou lá no Word pra gente? Então, aqui é o que ele está dizendo também, que tem, como a gente vai ver, tipo, martelo, martelo, estrela, são reversão, também tem os de continuação, tá? Padrões, movimentação do preço. Calma aí que eu me perdi. Ou continuação do movimento de preço. Estes padrões podem ser formados por um ou mais candles, tá? Porque, como eu sempre falo, tem que aparecer o padrão e a confirmação do padrão, tá? Que no caso é a próxima vela. Os padrões de reversão são compostos por candles que podem significar inversão da força, compradora ou vendedora predominante, tá? No mercado ou indecisão do mercado quanto ao rumo dos preços. Equilíbrio entre a força vendedora e compradora. A indecisão do mercado significa o equilíbrio, tá? Significa que o vendedor e o comprador ele está realmente indeciso, então o preço ele fica num descanso lateralizado ali. Os padrões de continuação são a composição de candles que indicam força de tendência ou movimento estabelecido, tá? E, ó, o termo em linguagem da inglesa candlestick, que significa candelabro, tá? S- Se deve ao fato dos elementos gráficos utilizados na representação dos preços praticados pelo mercado lembrarem o formato de velas distribuídas sobre a área do gráfico, tá? Então, candlestick em inglês significa candelabro, tá? A Lobos é cultura. A história dos gráficos dos candles. Vamos lá. Aqui a gente já viu, tá? Só que vou dar mais uma passada aqui que está dizendo o local. A gente sabe que foi no século XVII, tá? Em mercado de arroz. Ó, o gráfico de candlestick foram criados na cidade de Sakata, no Japão. Foi até o senhor Djalma respondeu, tá? Aí, eu falei que estava correto. Em meados do século XVII, como uma ferramenta de análise do preço dos contratos futuros do arroz. Então, como aqui está dizendo que eles tentavam analisar o futuro do gráfico. O análise gráfica é isso, tá? É o futuro do gráfico ali. Vai ficar brigando se não romper tudo aí. Atribui-se a Munehisa Roma a maior parcela da fama pelo desenvolvimento dessa técnica de análise e negociação de mercadorias. Dizem que ele foi capaz de executar consecutivamente 100 operações vencedoras utilizando essa técnica em pouco tempo. Os gráficos de Sakata Charts, tornam-se popular entre os traders da bolsa de arroz de Osaka. Esta forma de representação gráfica do movimento dos preços dos ativos foi trazida ao Ocidente por Steven Nilson, operador do mercado de ações de Nova York, no início da década de 1980. Atualmente, grande parte dos traders que atuam nas diversas bolsas de valores e das mercadorias do mundo inteiro utilizam. Muito bom aqui a gente saber a história do que a gente está operando, tá? Para depois as pessoas não falarem aí besteira e ser tudo errado. Preferencialmente, a forma de representação gráfica de candlestick em suas análises técnicas é para a execução de seus traders. Então, a gente analisa o futuro
Possivelmente, exemplo, a gente analisa e possivelmente aqui, ó, exemplo, aqui é uma zona, estamos analisando essa zona, possivelmente se buscar aqui de novo eu faria uma venda, igual fez aqui agora eu estou fazendo, tá? É análise gráfica, é isso que eles fazem, é isso que a gente faz, é isso que eu estou ensinando vocês a fazerem. A gente analisar para a gente prever o futuro do gráfico, por ele deixar padrões ou com confirmação, tá? Mas sempre com confirmação. Toda a riqueza no Japão do século 17, aí, pronto. Tá melhor para você, Wanderson? Perfeito. Fazendeiros de todos os países enviavam sacas de mercadoria para serem armazenadas na bolsa lá de arroz de Osaka e recebiam em troca um cupão. Aqui está cupom mesmo, deve ser um cupom, né? Um cupom representativo do seu valor, que poderia ser negociado a qualquer tempo. Uma vez a negociação, o cupom dava o direito do seu comprador de ir até o armazém e retirar a mercadoria, ou renegociá-la na bolsa de arroz. Após a bolsa de arroz de Dojima Rice Exchange, operavam diariamente cerca de 1.300 negociadores, traders de arroz. O criador, que eu falei questão de futuro é isso, eles analisam a zona, futuramente foi aqui que eu entrei, tá? Já vimos que atribui-se a Muzema, perdão, a Munehisa Roma, a maior parcela de desenvolvimento da técnica de negociação do contrato de arroz, que anos mais tarde, ó, então sabemos que ele foi criado no século XVII em Osaka, no Japão, tá? Por Munehisa Roma. Então, a análise gráfica, a gente já sabe quem foi o criador dela, aonde foi e até a bolsa que foi, tá? Mais tarde, tornar-se-ia a representação gráfica e a técnica de negociação mais utilizada entre os traders da bolsa de valores no mundo inteiro. Os candlesticks, os candelabros, né? Candlesticks em inglês, como eu li ali para vocês, são candelabros. Vai para a última vela de 5 minutos aí agora. É, Munehisa Roma não via necessidade de estar presente em Osaka para negociar contratos de arroz. Ele preferia permanecer em Sakata, cidade onde residia, e enviar as suas ordens de compra e venda através de mensageiros. Pô, que maneiro, ele mandava o cara lá, mandava mensagem, compra, vende, compra. O cara ia sair correndo e comprava e vendia. E hoje é por um computador, tá ligado? Muito, muito maneiro isso. Para estabelecer os valores de suas ordens de compra e venda nas sacas de arroz, o trader Munehisa Roma baseava-se apenas em quatro informações sobre o movimento do dia anterior na Bolsa de Osaka. Os valores do primeiro e do último negócio do dia e os preços máximos e mínimos pagos pelos cupons de arroz. É assim que ele era a técnica dele, tá? De leitura gráfica. A criação. Munido de, munido de quatro informações: preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo. Que, como eu disse para vocês aqui, ó, é pavio, pavio, corpo, corpo, tá? Deixa eu ver M1 aqui, faltando 3 minutos. Olha, uma zona excelente, rompeu. Rompeu o gráfico, esse gráfico aqui, ele pegou a tendência, então ele vai continuar alto, porque ele testa aqui, tá, ó. Ele já testou essa zona aqui, sendo que com um pullback para alto, tá? Vamos ver se pelo menos ele segura essa operação aí. Que o correto era pagar, mas, como eu falo para vocês, mercado é soberano, não adianta. Eu tô tranquilo porque eu tô na minha análise, mesmo se levar o loja. Ele tinha que vir testar aqui, ó, que aí seria bom. Vamos ver.
Faltando 1 minuto e pouco. Vamos lá, energia positiva, tropa. Pra cima. Pra cima não, pra baixo. Essa foi boa. Vamos aguardar e falta essa velha e mais uma. Aí a gente volta lá. Eu acredito que vai vir buscar essa zoninha aqui, hein? Vamos lá. 100 vela de correção. Para de bobeira. 19 segundos aí pro coração. 9 segundos. 6 segundos. 4 segundos. E o pai acerta de novo. Vamos continuar, tropinha. Gratidão pela energia positiva. Então aqui, por 4 informações, né? 4 informações no caso: abertura, fechamento, máxima, mínima, tá? Essas são as informações do candle, como eu tenho passado para vocês. Figuras desenhadas nos dias anteriores, que é o gráfico diário, né? Todo esse material ele é para Forex. Por quê? O Forex, a leitura é para pegar a tendência dele, tá? A gente opera binárias, a gente pega a vela. Então, tem que ser aplicado com muito mais cautela em binárias, tá? Mas a leitura é universal, tá? Só para vocês terem esse feeling de entendimento na cabeça de vocês. Porque a binárias a gente opera a vela, a gente tem que acertar a vela. Independente se usa gale, mas tem que acertar a vela. O Forex é você acerta a direção, tá? Então, por isso que essas leituras assim, é, porque são operações que demandam um pouquinho mais de tempo e ali a tua posição, porque você vai acertar a direção do movimento do gráfico, com a leitura gráfica, né? E como a gente opera binárias, tá? Então, em binárias, a gente acerta a zona, acerta, igual aqui foi a zona, peguei lá, peguei aqui, e aqui ou a vela, tá? Com o tempo, Munir Roma passou a perceber que, dependendo do formato da vela que ele desenhava, os preços dos cupons movimentavam-se de determinada maneira. Em outras situações, a combinação de dois ou mais tipos de vela determinavam a direção que o gráfico e, consequentemente, o preço dos contratos de arroz iriam seguir. Olha que maneiro. Ó, cadê? Ó, combinação de dois ou mais tipos de vela. Porque às vezes o padrão tem três e você espera a confirmação, às vezes são dois, tu espera, às vezes é um e a confirmação. Entende? O sucesso. Reza a lenda que o trader Munehisa Roma obteve sucesso em 100 traders consecutivos realizados lá na Bolsa de Osaka, tá? Na Bolsa de Arroz. Tal sucesso ocorreu sem que precisasse nem ao mesmo estar presente nas arenas de negociação do Velho de Japão, que, como eu falei para você, como eu li para vocês, ele ficava lá na cidade dele, o mensageiro, ele botava as ordens, pedia o mensageiro ia lá e fazia as ordens para ele. Em pouco tempo, os gráficos de Sakata, que é o Sakata Charts, como eram conhecidos originalmente, ganhariam fama e passariam a ser utilizados e aprimorados por um outro trader que atuava em Osaka a partir do meados do século XVII, tá? A fama dos candles, tá? A partir da década de 1980, os gráficos que utilizavam desenhos de vela, os candles, para representar o movimento da variação dos preços de determinados ativos ganharam fama internacional.
Os agora conhecidos gráficos de candles foram trazidos ao Ocidente por o americano Steven Nilson, um famoso trader da bolsa, ó, de ações de Wall Street, aos lobos aí, Wall Street, que obteve grande sucesso ao aplicar a bem-sucedida técnica japonesa do trader no competitivo mercado de ações de bolsas de valores de Nova York, tá? Aqui é o NYSE, na sigla em inglês, para vocês verem. A análise gráfica era do Japão, do arroz, o cara pegou a mesma análise e aplicou no gráfico de Nova York, para vocês verem como a linguagem é universal do gráfico, tá? Então, se fosse um sueco, ele ia fazer a mesma coisa lá na Suécia, se fosse entendeu? E assim sucessivamente. Os padrões de candles ficaram famosos no mundo inteiro. Olha só, a análise gráfica, ela é assertiva. Dentro da análise, óbvio que tem muito mais coisas que a gente vai lendo, a gente vai ter esse material, vai ter outro, então o ano é muito vasto para a gente começar a fazer dinheiro e ter conhecimento. Eu quero em 2023, para quando a pessoa virar 2024, ela já ter sido um trader muito consistente em 2023, saber o que está fazendo, tá? Então isso aqui é muita seriedade. Porque como eu sempre falei, muitos querem dar clique, mas não sabe nem da onde vem, não sabe nem por que tá, mas é um harami, mas pô, por que harami? De onde veio o harami? Como surgiu o harami? O que que significa o harami? Quem criou o harami? Se ligou? Só um exemplo que eu estou dando. Então, desde do século XVII, irmão, isso dá dinheiro. Vocês entendem? Que aí tem o pullback, que aí tem tudo é englobado na ação do preço, que é o price action, que é a análise gráfica. Aqui mais, aqui mais, mais a fundo, a gente vai ver suporte e resistência, que são as próximas aulas. No caso, acho que é amanhã. Amanhã eu acho que já são os padrões, tá? Amanhã vamos se aprofundar nos padrões. E vamos para cima, filhos. Vamos para cima, matilha. Os padrões de Kendall ficaram famosos no mundo inteiro e passaram a ser utilizados como um alarme antecipado de futuros movimentos dos preços, que a análise gráfica é a probabilidade da movimentação ser igual ou respeitar, porque a memória do gráfico já fez isso no passado, entendeu? Utilizado, além de servirem como sinalizadores de suportes e resistências ou níveis de sobrecompra e sobrevenda de qualquer ativo. Quando o ativo está sobrecomprado, ele vai descer. Quando ele está sobrevendido, ele vai subir, tá? Porque ele já não aguenta mais ficar desvalorizado, ele já não aguenta mais ficar valorizado. Já não é mais tão lucrativo para as pessoas que operam esses ativos quando eles ficam assim. Por isso que o preço ele sempre está em movimentação, tá? Como funcionam os gráficos de candles? A representação dos gráficos de candlesticks é feita por um retângulo vertical chamado corpo, que pode ou não apresentar linhas verticais em suas extremidades superior e inferior, denominados sombras. O que que significa? Tá? Candle, candle, ó, candle, perdão, vamos lá. Corpo, perdão, sombra, né? Pavio, pavio, corpo, tá? Ó, pavio, pavio, corpo, corpo. Aí, abertura, fechamento, máxima, mínima. Abertura, calma aí. Abertura, mínima, fechamento, máxima, que é a ponta do pavio. Mesma coisa se aplica para o candle vermelho. Deixou a máxima dele aqui, abertura, mínima, fechamento. Ali. Ao contrário, porque é um candle de baixa, o outro é um candle de alta. O corpo e a sombra do candle, tá, possuem significados específicos, assim como a sua cor. Em um candle de corpo branco, como eu falei, eles sempre viam a análise no preto e branco, tá? A gente que bota vermelho ou verde, porque o preto significa venda, o branco significava compra. Então, verde ou vermelho, tá? Aí eu vou ler aqui branco, mas vou falar o verde. É um candle de corpo verde positivo. O lado inferior do retângulo representa o preço de abertura do período analisado. Então, de um candle verde, aqui é a abertura, tá? Aqui é onde o preço abriu, tá? Cadê? Então, representa o preço de abertura, período analisado. Enquanto que o lado superior representa o preço de fechamento, que é o final do corpo do candle, tá? A extremidade superior, tá? Do lado da sombra do candle, representa o preço máximo, tá? Então, perdão. É.
máximo, foi o que eu falei aqui mesmo. Tá certo? Então, ó, aqui sabemos que o corpo embaixo é a abertura do candle de alta, tá? Embaixo é a abertura, em cima é fechamento. Do candle de baixo. Em cima é a abertura, embaixo é o fechamento. Aqui ele deixou a mínima, aqui ele deixou a máxima, tá? Preço máximo negociado no período. A extremidade inferior da sombra representa o preço mínimo alcançado em um candle de corpo preto, que é um candle vermelho, né? Um candle de venda, candle negativo, candle de venda. As sombras continuam tendo o mesmo significado, porém o significado do corpo muda. No candle de corpo vermelho, que é o candle preto é negativo, venda, o preço de abertura equivale ao lado superior do retângulo, enquanto o preço de fechamento equivale ao lado inferior. Foi o que eu falei aqui, ó. Do candle de venda, abertura em cima, fechamento embaixo. Do candle de alta, abertura embaixo, fechamento em cima, tá? A movimentação dos preços em cada período do gráfico de candlesticks é representada por uma figura geométrica em forma de vela, em forma de candle, em forma de candelabro ali, né? Traduzindo para o inglês. Candle, em português, cada vela é formada por um retângulo, corpo do candle, tá? O retângulo que ele fala, esse aqui, como todos vocês sabem, é o corpo do candle, que pode ou não representar linhas verticais, que pode ou não ter, tá? Sombra, tá? Deixar pavio. Então, o candle nem sempre vai deixar pavio. É isso que ele está dizendo. Em suas extremidades superior ou inferior, tá? O corpo e a sombra de um candle possuem significados específicos, assim como a sua cor, tá? As cores é, verde e vermelha, que é branca e preta, né? São convenções para identificar fechamento positivo, acima da abertura ou negativo, abaixo da abertura, respectivamente, tá? O significado das sombras não varia de acordo com o corpo do candle. Aí aqui está a figura, tá? Que é o que eu expliquei. Mínima, abertura, fechamento, máxima. A máxima dos candle, ó, só o que muda, vamos lá, nesse toquezinho aí, só o que muda é a abertura e fechamento do candle, do verde para o vermelho. Mas pavio, as máximas sempre são em cima, as mínimas sempre são embaixo. Máxima de pavio sempre em cima. O que que isso significa? Que o pavio é como se aqui fosse um suporte, é como se aqui fosse uma resistência, tá? Dos pavios. Então, mínima do pavio sempre embaixo, máxima do pavio sempre em cima. Candle de compra, abertura embaixo, fechamento em cima. Candle de venda, abertura em cima, fechamento embaixo. Estão conseguindo entender? Estão gostando da nossa historinha, da nossa análise gráfica? Como é que está sendo aí? Vai estar $7 no lucro. $7 é $7. Vamos para cima. Para cima, filho. Vamos para cima. Só dar uma olhadinha aqui. Vou dar o card. Que aí, a partir da terceira semana, aí vou estudar toda essa matéria com vocês, tá? A gente vai estudar junto, vai ter gravado. Aí, a partir da outra semana, vai ser uma semana só de operações. Aí, na outra semana, a gente volta ao estudo de novo. Porque a gente vai ser um estudo com a prática ali e uma só prática. Porque a gente precisa praticar também, tá? Preciso mostrar para vocês a prática, pontos, gatilhos, ali na hora da representação do clique, tá? Mas primeiro a gente tem que ser na teoria. Vamos lá. Vantagens dos gráficos de candlestick. As vantagens deles, porque, como eu falei para vocês, os gráficos eles têm candles, barras, linhas, requinhaste, né? Que não tem aqui no MT4, o requinhaste. Tanto que tem que ter indicador para jogar para cá de requinhaste para tornar o gráfico de requinhaste no MT4. Uma das vantagens dos gráficos de candles é que permitem uma visualização mais fácil das tendências graças à predominância das cores positivas ou negativas, que são os compradores ou os vendedores ali, meus amores, tá? Que a gente sabe, quanto mais compra, a gente sabe que o gráfico está subindo, quanto mais venda, e é assim que é a nossa leitura, o gráfico, como dizem, quando a gente se torna um analista gráfico, o gráfico ele tem que conversar com a gente. Ele não pode falar um português correto de início, mas ele vai te dar uns toques. Ó, vou subir aqui, ó. Espera a confirmação. Ó, tá. Aí então a gente usa volume, a gente vai usando média, a gente vai usar banda, a gente vai usar RSI, a gente vai usar muita coisa, tá? Dentro da análise gráfica para, tá?
para ser como confluências. Igual como eu boto o indicador e vocês botam, fazem os testes. O Anderson estava testando aí com o Valuê, o seu Djalma usa o Rainbow também, igual eu passei aqui, ó, reversão linda. É tipo isso, entendeu? Você ter a tua análise gráfica, você ter mais indicadores para confluência. Aqui, ah tá, ó, mais tarde tem atualização, já finalizei o V2, tá? O V2 está assim, o Lobo V2, bem simples, tá? Esse aqui é o Lobo V2, já está pronto. Só vou terminar o pullback, tá? Vai funcionar em OTC, vai funcionar em tudo, tá? Já tá pronto já. Aí falta só o pullback. Perfeito, Jennifer. Um ótimo dia, tá? 7 dólares de lucro. Vamos pra cima que o dia tá lindo. Ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Já dizia MC Pose. A psicologia dos candles, um gráfico de candlestick, é muito mais do que uma forma fácil de visualização das tendências de movimentação dos preços dos ativos negociados na Bolsa de Valores, tá? O que que ele está dizendo? Que análise gráfica em qualquer par que você entrar, se você dominar ela, você vai saber ler o gráfico, tá? Porque ele está dizendo que o gráfico ele vai conversar com você, ele vai te dar pontos. É isso que ele quis dizer ali, que a análise gráfica ela te dá uma vantagem a mais, por confirmação, por tudo, tá? Ó, isso aqui é um martelo invertido, tá vendo? O que que o preço fez aqui? Rebentou. Depois de uma rejeição, ele vem rejeitando, rejeitando. Pode ver que aqui apareceu da cor vermelha. Mas esse aqui, ó, cor verde, muito mais sombra, muito mais pavio, é o preço, tá? Estudando análise gráfica, é isso que ele quer dizer. Qualquer par que você abrir, qualquer, seja índice, seja o que for, o gráfico ele vai mostrar os mesmos padrões, tá? Então, por isso que o que eu estou ensinando para vocês não tem data de validade. Esse conhecimento não tem data de validade. Ele é válido desde o século XVII. Estamos no século XXI. 3 séculos, 4 séculos depois, ainda fazem grana com análise gráfica. Então não tem validade isso. Não é uma estratégia secreta. É o básico que dá dinheiro. É o feijão de arroz, é o feijão com arroz, como sempre falam, que dá dinheiro. É você estudar o básico. Não é você, vou estudar que não sei o quê. Que nem pessoas falam, vou estudar o ATC, porque o ATC tem um bug. Falei, que é isso, cara? O tempo que tu vai perder descobrindo o bug, a corretora mudou o API dela, você vai perder mais tempo. Vai estudar análise gráfica, pô. Vai estudar fundamentalista, vai estudar probabilística, vai estudar seja o que for, mas eu optei pelo price action, ação do preço, análise gráfica, tá? Porque sempre tem mais estudo, sempre tem mais conhecimento, tá? E depois a gente vai para um price action mais avançado também, que já tem um PDF separado, maravilhoso para isso. Maravilhoso. Voltando, gente, eu me empolgo. Desculpa aí. O único candle pode nos dizer muita coisa sobre o comportamento do mercado, tá? A relação entre o tamanho do corpo, a existência e o tamanho das sombras e o posicionamento do candle na tendência vigente pode nos informar se a negociação do ativo encontra-se em fase de acumulação, distribuição, indecisão, desaceleração, exaustão ou fortalecimento. Então, olha só, tá? Vamos lá. Eu vou frisar essa parte que acumula, perdão, deixa eu puxar aqui, ó. Só um minuto, tropa. Essa partezinha aqui. Por quê? Por que alfa? Porque por isso aqui, ó. Quando a gente opera com um indicador e bota ele para rodar no gráfico, o gráfico ele tem período de acumulação, de distribuição, de indecisão, desaceleração, exaustão e fortalecimento, tá? Que é tendencioso, lateral, em baixa, em ruído, entendeu? Às vezes ele fica lateralizado, mas fica uma lateralização com muito pavio, tá? Então, ele tem vários tipos de movimentação e aqui são 6 tipos, tá? E eu exatamente acho que são esses 6 mesmos, tá?
que o gráfico ele se movimenta, tá? Então não é só, vou dar um exemplo, não é só descer, ó, igual aqui, ó. Ele veio tendencioso, ele desceu no abaixo, depois ele fez uma acumulação aqui, ele acumulou, depois ele pegou tendência, depois então, como eu sempre falei, das três tendências, tá? A primária, a secundária, a terciária, tá? Que é a macro, micro e a nano. Como eu sempre falei, macro, micro, nano, tá? Macro é a primária, micro, secundária e a nano, terciária, tá? Então, você pode operar as três tendências, tá? Por isso que eu falei que tem milhares de operacionais dentro do mercado financeiro, porque ele te possibilita isso. Saber interpretar a psicologia por trás de cada candle é combiná-la com a determinação de zonas de suporte e resistência. Olha ali. Então, aqui, ó, linhas de tendência, volume de negociação e níveis de sobrecompra e sobrevenda possibilitam a execução de uma análise técnica eficiente. Então, não é só você ler o padrão do candle. Se ligou? Ó, vamos dar uma suposição. Aqui é como se fosse um martelo. Também é um candle de muita força que ele veio vermelho e terminou verde. E está numa zona de suporte. E está pegando na minha média como pullback. Então, só que eu já tenho três confirmações, tá? Então, é isso que eu estou falando. Quanto mais é, confluências seriam confirmações para um trade análise técnica, ela fica mais assertiva ainda. Quando fala eficiente é porque é assertiva, é lucrativa. Eficiente é lucro, tá? Então, a análise técnica combinada com outros conhecimentos, que seria a média que vai ser visto aqui, o suporte e resistência vai ser visto aqui também. Depois a gente vai falar de zona, o comprador que sai daqui do momento, ó, o preço. Então, combinada, ela é muito eficiente. Só um minuto, tropa. Voltei. É isso que ele quis dizer aqui, tá? Que ela combinada com algo a mais, não só uma... O volume também é importantíssimo, tá? É o volume que a gente vai saber, não vai saber entre aspas, tá? Entre aspas, não vamos ser prepotentes. Mas a gente vai ter a noção se o gráfico ele vai romper de imediato, ou vindo de uma leitura anterior dele, ou da forma como ele chega perto da zona. Se ele vai precisar de mais uma vela para reverter, se vai precisar aparecer um candle de confirmação, mas aqui claramente essa vela que sobe. Vamos voltar lá para nossa leitura, que aqui eu acabei de dizer isso, confluindo com suporte, resistência, linha de tendência. Foi aquele primeiro win que eu peguei lá, que vocês viram da live, que foi no Euroaud, tá? Que foi aqui. Esse aqui, esse pá. Esse aqui, né? Verde. Que tava confluindo aqui, ó. E tinha depois um level de pivô aqui em cima. Esse indicador eu vou liberar para vocês, tá? É nosso. Esse é nosso. Eu alterei, botei resistência, botei o primeiro nível de resistência, tá vendo? Segundo nível de resistência e tem o terceiro nível de resistência. Mesma coisa o suporte. Aqui eu tenho um nível de suporte, aqui eu tenho outro nível de suporte, ó. Tanto que aqui eu tenho um martelinho saindo daqui, ó. E aqui eu tenho um terceiro nível de suporte. Para a gente já ficar fácil para vocês saberem níveis que o preço tá. E aí fora o level de pivô. O level de pivô, o que que significa, ó? Se ele tá. O level de pivô tá acima do preço, ele é uma resistência. Deixa eu ver um level. Ó, se ele está abaixo do preço, ele vai servir como um suporte, tá? Então aqui seria um quarto suporte, aqui seria uma quarta resistência, tá? Se o level de pivô está acima do preço, o preço está aqui embaixo, o level está acima, ele é uma resistência. Ó, ele é uma resistência, tá vendo? Ele serve como resistência. Level de pivô é Fibonacci. É uma linha linda, linha de ouro, tá? Confluindo, bem simples. Tanto que vai ser se eu não me engano, a template do V2. Eu vou jogar o. Cara, não tô gostando de trabalhar com essa LTA, não.
Vou trabalhar com esse canal que ele tá maravilhoso. Coisa linda esse canal. Bem limpo. Aí vou só finalizar o do pullback. Pullback ainda não finalizei, mas o V2 já mudou. Então, não mudei a estratégia. Ah, do V2 eu mudei a estratégia. Não mudei do Anubis nem do V3, tá? V3 tá aí. Vamos voltar lá. Fase. Aqui eu vou vai dizer as fases, tá? Ó. Agora a gente vai ver as fases. Ó, distribuição, indecisão. E vamos lá. Aqui a gente viu sobre as psicologias dos candles ali, que são os padrões confluenciados, tá? Com outras formas nas análises, que a gente vai ver suporte, linhas, níveis sobre compra, sobre venda, níveis de sobrecompra e sobrevenda, o que seria alfa? Aí a gente usaria CCI, RSI, estocástico, vocês entenderam? Que aí já entra esses indicadores técnicos na análise gráfica. Fase de acumulação. Durante uma movimentação de baixa, o surgimento de um candle com sombra inferior significativa, relativamente grande, quando comparada, tá, ao corpo e à sombra superior. Vamos ler de novo. Durante o movimento de baixa, o surgimento de um candle, tá, com sombra inferior, parte de baixo, significativa. Então, tem que ser grande o pavio do corpo depois de uma baixa. Relativamente grande quando comparada ao corpo da sombra superior. Então, o pavio da de baixo da vela, tá? O pavio que aqui está dizendo sombra inferior, inferior embaixo, superior em cima, tá? Tem que ser a sombra inferior tem que ser maior do que a sombra superior do corpo ali, do pavio depois de movimentação de baixo. Indica que o ativo está em fase de acumulação. A fase de acumulação, ela se caracteriza por uma série de compras realizadas pelos investidores que perceberam que o movimento de queda dos preços está perdendo força. Isso está dizendo no candle, tá? Depois dele vir de uma tendência de baixa. Esses investidores desejam adquirir de, a maior quantidade possível do ativo antes do seu preço começar a subir, antes dele reverter, para evitar que os demais investidores percebam suas intenções. Os compradores espertos adquirem lotes do ativo aos poucos, sem deixar que o preço oscile além de uma faixa determinada. Então, numa tendência de baixa, ele vem deixando pavio os vendedores que aonde não perceberam o aumento. Ó, o aumento da pressão compradora. Continuam apostando na manutenção da tendência de baixa, então eles continuam vendendo. A sombra inferior do candle representa a amplitude de variação dos preços permitida pelos compradores. Ó, você pode ver que depois de uma tendência de baixa aqui, de uma venda, apareceu um candle aonde o corpo, perdão, aonde o pavio dele, aonde o pavio dele da parte inferior é maior do que a da superior, tá? E deixando por pouco corpo, se caracterizando como se fosse um martelinho aqui. Após isso, o preço reage, vendedores acreditando de novo, tá? Vendendo, mais um. Apareceu como se fosse um martelo. Aqui nessa faixa, tá? Ele tá querendo dizer que nessa faixa aqui, o preço acumulou, tá? Após aparecer dessa indecisão, o preço arrebenta. Que aqui foi o martelo. Só que o martelo sozinho, nada. Confirmou o martelo. A compra. Ó, o gráfico. Arrebentou para cima, tá? Ó, e perceberam a possibilidade de reversão de tendência, fomentada pelo aumento da pressão compradora. Então, além disso, ó, vamos lá. Além disso, se forma um suporte, tá? Aonde o preço foi buscar a mínima dele aqui, ó.
ainda rompeu um pouco a mínima. Cada tique, cada posição do gráfico é lido. Então aqui se formou um suporte, ó. Depois que eu joguei essa linha, pode ver que o gráfico começou a aparecer para vocês agora. Que ele vinha, veio, bateu no suporte, voltou. Aqui eu tinha mais um, que ele se tornou resistência, né? Deixa eu dar só uma limpadinha aqui para vocês conseguirem visualizar o que o pai está falando. Ó, o preço veio, rompeu aqui, tá? Bateu, apareceu aqui, ó. Comprador aparece. Então, pavio gigantesco, jogando preço para cima. Aqui essa área tinha sido rompida, virou resistência. Apareceu mais um. Pode ver que o gráfico ele rompe aqui. Então ele veio, rompeu. Quando ele tocar aqui de novo, ó, se ele vier, está posicionado como compra aqui, ou você está posicionado com compra aqui. Que aqui se mostrou uma fase, se mostrou uma zona, pode ser CNR, pode ser uma zona, mas é uma zona de compra. Vocês conseguiram entender? Estão conseguindo entender até aqui? Me dá o feed de vocês aí, por gentileza. A forma como está sendo passada, tropa. Está sendo passada boa, didática, tá dando para ser entendido. Fechou. Agora, acabamos de ver a fase de acumulação do preço, tá? Então, a fase de acumulação do preço ela vai acontecer aqui, ó. Vamos ver se a gente acha um candle desse. Eu tô em M15, peraí. Eu vou botar em M5. Ó, ó. Coisa linda, pai. Será que a análise gráfica não funciona? Será, Vanes? Vamos lá. Aí. Decisão, tá? Perdão. Mostrou a acumulação aqui, ó. E ele usou praticamente quase a mesma figura que está acontecendo aqui agora. Ó, no ao vivo é o que a gente está estudando. Então, não sei quando foi criada essa planilha aqui. A gente está vendo esse gráfico agora, dia 1º de fevereiro de 2023. Está acontecendo a mesma coisa. Aqui acumulou. O pavio é gigantesco. Por isso que eu falei, o pavio ele fala muita coisa, o pavio ele conversa com a gente. Então, o pavio inferior é superior, ó, superior a isso. Ó, o que que acontece. Mesma coisa aqui, ó. Depois de uma baixa, tá? É depois de uma baixa. A acumulação do preço depois de uma baixa. O que que aconteceu aqui? Uma baixa. Vocês entenderam? Maneiro, né, mano? Porque, tipo assim, isso que eu tô passando para vocês é uma planilha que eu joguei no meu grupo free, que eu já estudei ela 5 vezes. E eu falo há 2 anos para as pessoas estudarem aquilo. Ninguém quis estudar. Surreal, né? Eu tento falar para as pessoas, estudem isso aqui, cara. Não é de nenhum trader, é do mercado mesmo. A planilha, esse mini mentoria aí, né? Tá gratuito lá no grupo Free, leque. Há anos, há 2 anos, no caso. Se ligou? Ninguém parou para estudar. É, vocês estão de parabéns, tá? Por estarem aqui procurando conhecimento. Óbvio que tem pessoas, filhos, que eu entendo muito que estão trabalhando. Eu entendo muito, por isso que eu estou gravando. Para a pessoa que está no seu tempinho lá, quando chegar em casa, ela vê, parar, tomar a cervejinha dela, ou no momento de lazer dela, lá para estudar, que eu estou tentando passar da forma mais didática. Porque eu sei que se a pessoa fosse parar para ler isso aqui, ninguém ia querer. Ia ser chato, ia ser de pouco entendimento. Eu estou tentando transformar para a forma mais brasileira, mais didática, para o povo entender, ó, é isso aqui que acontece quando bate isso aqui. E é o que está acontecendo no ao vivo, tá? Para vocês realmente entenderem.
Não de que eu vou jogar uma Fibonacci puxando de não sei aonde, um espiral de não sei o que de ler, não. O gráfico ele conversa com você. Acabei de ler. Fase de acumulação. Fase de baixa, desceu depois de movimento de baixa. Aqui apareceu uma acumulação. Subiu. Lateralizou. Aqui, como era um suporte, vira uma resistência, então ele bate, está acumulado, tá? Ele está acumulado. De novo, ó, aqui, aqui. Então, depois de você ler uma fase, você conseguir ler uma acumulação, aqui seria muito mais forte. Mas você pode ver que não importa o tamanho do candle. Ó, veio no suporte. Apareceu acumulação, comprou. Apareceu acumulação, comprou. E era no Forex. Se ligou? Então, até em binários, depois que vocês verem e aprenderem, pegarem, ó, desceu, mas apareceu uma compra. Comprador acumulou, mostrou uma fase de acumulação. Pode ver que o preço ele não rompe. Ele tentou romper, tentou, ele buscou a mínima dele aqui, ó. Ele rompe, ó. Primeiro ele busca essa mínima, depois ele rompe, busca, faz mais uma mínima lá embaixo, que a mínima, vamos ver se conflui com alguma coisa aqui, ó. Tá confluindo com esse suporte aqui, a mínima, tá? Desse preço. E confirmou a acumulação. Então, depois de uma tendência de baixa, você tem que esperar. Possivelmente o preço ele vai subir, na real. Ó. Depois da acumulação ele sobe. Então a gente sabe que, ó, estudando, que esse preço aqui do áudio JPY-M5 ele vai romper essa zona depois de uma baixa. Pelo menos assim é o que fala. Mas nessa faixa, o que que eu faço? Eu espero se ele vai romper aqui em cima ou se ele vai romper aqui embaixo. Mas ele vai romper uma dessas máximas. E a gente vai trabalhar a favor desse rompimento. Porque a gente já leu o gráfico. A gente conseguiu entender que aqui é uma fase de acumulação. E depois de uma fase de acumulação, de uma baixa, o preço ele sobe. Pode ver que aqui o gráfico ele rompe. Parece praticamente como se fosse um igual. Ó, óbvio que nada é igual, mas o exemplo, né? Depois de uma baixa. Depois de uma baixa, ele acumula. E, ó, pode ver que aqui ele dá uma continuidade. Ele dá uma continuidade por quê? Porque ele rompe aqui, ó. Que foi a zona que ele rompeu anteriormente aqui. Ele não aguentou romper aqui. E é o que aconteceu aqui. Ó, vou limpar, tirar essas linhas. Vou mostrar para vocês, ó. Vou marcar no pavio, ó, ele rompe aqui. Vou marcar no pavio, tá? Mas pode ver que ele respeita o corpo. E ele não consegue romper aqui. Vou botar agora no corpo, ó. Se, for, se tornou uma resistência, que foi rompida, era um suporte. E possivelmente ele está vindo buscar essa resistência para romper e dar uma subida, tá? Fase de distribuição agora. Agora a fase de distribuição, ó, é ao contrário da acumulação. Durante o movimento de alta, o surgimento de um candle com sombra superior significativa relativamente grande quando comparado ao corpo da sombra inferior. Eu não vou ler, tá? Porque é a mesma coisa sendo que numa tendência de alta, tá? Mas aqui não apareceu uma fase de distribuição. Não apareceu igual um candle desse. Porque o candle tá aqui, ó. Olha o formato do candle. Ó. Como se fosse um martelo invertido. O candle ele precisa realmente ter uma rejeição grande na parte de cima dele. Depois de uma tendência de... Ó, ó ele aqui. Pode ver que depois que ele aparece, tá? Lembrando, corpo e pavio, tá? Depois que ele aparece, o preço ele não rompe mais para cima. Ó, tá vendo? O preço ele já não rompe mais para cima. Lembrando, ó, outro aqui. Aqui é aqui é um pouquinho mais perfeito. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Bem aqui.
O preço, depois de uma alta, ele já vem mostrando uma distribuição. Eu tive um exemplo aqui, ó, tá vendo? Quando o preço ele deixa um forte pavio em cima depois de uma alta, aqui ele deixou também, ó. Mas o exemplo perfeito está aqui, ó, que seria aqui, depois de uma vela forte, ó, uma alta, o preço ele passa por um momento de distribuição. Então, marcaria um suporte aqui, que foi a zona onde foi rompida. Deixa eu apagar essa zona aqui, ó, tá? Então, o preço ele acumulou aqui. Por ele ter acumulado aqui, ó, ele vai romper, ó. Ele rompeu aqui, depois ele volta, tá? Ele volta pro canal, rompe esse canal. Mas antes de ele romper esse canal, deixa eu limpar, peraí. Mas antes dele romper esse canal, eu sei que ele rompe aqui, tá? Aí aqui esse candle me confirma que deu aqui ele mostra um padrão, uma distribuição do preço, mas aqui me confirmou, tá? Aqui que me confirma. Então me confirmou uma distribuição. O que que eu faço? De baixo, eu marco um suporte, que foi aonde foi rompido. Então eu sei que ele vai trabalhar por um tempo nesse canal, até ele romper esse canal. Ele rompe aqui, tá? Porque ele ultrapassa essa mínima, trabalha aqui por baixo, retorna e ele fica trabalhando nessa área do preço. Ó, coisa linda isso. E aqui possivelmente vai acontecer a mesma coisa. Ele vai trabalhar ainda por um período do preço, mas eu sei, tá? Eu sei, eu vou estar esperando, no modo de dizer, que ele vai romper ou aqui para mim trabalhar a minha ordem. Porque eu identifiquei aqui uma acumulação, lá atrás uma distribuição. Aqui eu tive uma acumulação do preço. Lá atrás eu tive uma distribuição do preço. Um é por tendência de baixa, outro por tendência de alta. Não, como eu falei, não precisa ser macro, micro ou nano, mas tem que ser a tendência. Aqui não foi a tendência macro, aqui foi a tendência micro. Que a macro desse, a macro dele aqui, cadê? Eu vou botar em. Tá em alta, né? Tá em alta, tá subindo. Fundos ascendentes, ó. Esse fundo, esse fundo aqui é maior que esse aqui. Aqui foi o que acumulou, né? Como a gente acabou de estudar ali. Que foi aí a distribuição é na alta, a distribuição acontece em cima, a acumulação acontece embaixo, tá? A acumulação é depois de uma tendência de baixa, a distribuição depois de uma tendência de alta. Até aqui estamos entendidos, minha tropa? Para a gente começar na parte de indecisão, estamos entendidos? Tá agregando aí, tropa? Como é que tá sendo aí para vocês? Tá dando para dar aquela agregada? É isso aí, porque, como eu falei, fora binário a gente vai pro Forex. Então, essas análises são importantes pra gente, irmão. Se ligou? Por isso que eu não me importo de ler isso aqui de novo pela 18ª vez, porque relembra coisas. Deixa a gente muito mais afiado. Então, vamos dar seguimento. Tanto que, se fosse uma pessoa para ler normal, até uma pessoa que não entende, para ela ter perdão, para ela ter esse entendimento, como é passado, é difícil. Não é só ler. É igual às vezes, não adianta você só ter um curso. Às vezes a pessoa bota uns dizeres lá que já tem que ter experiência, e a pessoa não tem, então ela não entende o que está sendo dito. Muita parte do conhecimento, às vezes, a pessoa não entende o que está sendo dito, porque a pessoa que explicou não está sabendo passar aquilo. Não é todo mundo que sabe ensinar o que aprendeu. Tem muita gente que fala, ah, eu não gosto de ensinar o que eu aprendi, por quê? Porque tu acha que a pessoa vai tomar seu lugar? Cada um é individual, irmão. Tem que ser, o conhecimento ele precisa ser passado. Ele precisa ser passado para frente. Essa é a maior forma de amor que a gente pode dar para alguém, no modo de dizer. É o tempo e o conhecimento. O tempo a gente só tem um, e o conhecimento a gente adquire através do tempo. Se ligou? Então, é uma das maiores formas de amor que a gente pode dar para alguém. É o tempo e o conhecimento. Então, vamos continuar.
Fase de indecisão. O surgimento de um candle com corpo pequeno. Candle com corpo pequeno. Em relação ao corpo dos outros candles. Indica equilíbrio de forças entre compradores e vendedores, ou simplesmente indecisão do mercado. Então, aqui no modo de dizer, nesse trecho aqui, está falando que depois de uma alta ou de uma baixa, aparece esse corpo e o mercado ele fica indeciso, lateraliza ali num determinado ponto, até dar uma retomada de compra ou de venda, de tendência, tá? Sinal de indecisão do mercado em um gráfico de candles significa sempre possibilidade de reversão do movimento dos preços. Ó, aqui foi dado depois de uma alta. Vamos achar aqui. Vamos ver. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó, pode ver que ele tá verde. Então pode ver que a cor não importa, tá vendo? Ó, depois de uma alta, tá? Que aquele ainda não acumula, que é uma alta, porque a gente tem fundos ascendentes, tá? Fundo um acima do outro. Depois o preço ele vem descendo, descendo, retorna, subir, porque a gente sabe que está numa micro aqui de alta, tá? Essa micro aqui de alta, a macro dele é de. Calma aí. Nem tem gráfico ali, mas é uma baixa aqui, tá? Gráfico de baixa de M30. Deixa eu botar o M5 aqui de volta. Ó. Depois de uma alta, essa é a fase de indecisão, tá? Então, se ele tá subindo, apareceu esse padrãozinho aqui com esse mínimo de cor, confirmou vermelho, olha o que o gráfico fez. Isso vai acontecer a mesma coisa se tiver em baixa e aparecer um candle dessa mesma maneira aqui, tá? Vamos voltar lá. Ó, vou reler, tá? O surgimento de um candle, vou reler a fase de indecisão. O surgimento de um candle com um corpo pequeno em relação ao corpo do outro candle indica equilíbrio de forças entre compradores e vendedores, ou simplesmente indecisão do mercado. É como se fosse um dojizinho com corpo, tá? Bem pequenininho. Sinal de indecisão do mercado em um gráfico de candlestick significa sempre possibilidade. Significa sempre, ó, possibilidade. Então ele não te dá 100%. Tá? É a possibilidade de reversão do movimento do preço. Vamos para a fase, aqui está o esclarecimento. Pode ver que o preço ele vinha de uma alta, tocou lá, rebentou para baixo. Igual aconteceu aqui, depois de uma alta. Ele já vinha mostrando, tá? Ó, se eu botar mais uma linha aqui, ele já vinha mostrando isso. Ele queria descer, tá? Então ele demandou mais um pouquinho de tempo e arrebentou para baixo. E aqui ele mostrou de novo e desceu, tá? Mas após isso ele não rompeu mais. Ele ficou trabalhando ali, não rompeu a máxima, tá? Aqui, ó. Porque se eu vou limpar aqui para vocês verem do que eu tô falando. Ele não rompe a máxima, tá? Ele vem mostrando esses candles aqui, a partir daqui, ele não rompe essa máxima aqui. Pode ver que esse corpo aqui, ele ainda termina abaixo da máxima desse aqui, tá? Então a gente viu que o padrão, agora, perdão, a indecisão. Depois de um movimento de alta, a indecisão desceu. Depois de um movimento de baixa, mesma coisa acontece, o mercado sobe. Ó, aqui ele vai ficar trabalhando um tempo aqui ainda, igual eu falei, que aqui, tá, foi no de baixa é a acumulação ou distribuição, vamos lá. Distribuição, de alta a acumulação. E a gente acabou de ver indecisão. Baixa distribuição, alta acumulação, acabamos de ver a indecisão. Vamos para a fase de desaceleração ou enfraquecimento. Calma aí, que hoje a gente vai terminar isso aqui, tá? Aqui. Uma sequência de candles
cujos corpos vão diminuindo, tá? Progressivamente de tamanho, indica a desaceleração ou enfraquecimento do atual preço. O que que significa isso? Depois de uma tendência de baixa ou de alta, o preço ele vem mostrando, tá? Pavis, que ele vai reverter, tá? Ele vem mostrando, ó, corpos menores. Aqui foi aumentando o corpo. Então, não se caracterizou mais. Depois apareceu aqui a fase de... Calma aí, que é muita coisa. Distribuição. Baixa distribuição, alta acumulação. Depois apareceu a distribuição. Durante uma tendência de baixa, tá? Pode ver, ó, que aqui aparece até um martelo nessa figura gráfica aqui. Durante uma tendência de baixa, uma série de candles negativos cujos corpos vão diminuindo, vão mostrando pavios, tá, gente? Progressivamente, então a cada candle, o corpo vai diminuindo, o pavio vai ficando maior. Do movimento de queda, os preços do ativo durante uma tendência de alta. Calma aí. Durante uma tendência de baixa, uma série de candles negativos cujos corpos vão diminuindo progressivamente do tamanho indica desaceleração ou enfraquecimento do movimento de queda dos preços do ativo. Durante uma tendência de alta, uma série de candles positivos cujos corpos vão diminuindo progressivamente de tamanho indica a desaceleração ou enfraquecimento do movimento do preço dos ativos. Significa ali que ele possivelmente vai reverter, tá? Fase de aceleração ou fortalecimento. Acabamos de ver a desaceleração ou enfraquecimento. Agora vamos ver a aceleração. Possivelmente isso aqui é para perdão, isso aqui é para rompimentos, tá? Possivelmente não. Isso aqui é para rompimentos. Isso aqui é para reversão do preço, tá? Então a gente engloba a fase de desaceleração ou enfraquecimento no operacional de reversão com a fase de distribuição e a fase de acumulação, não, distribuição e a fase de, calma aí, tropa. Acumulação é baixa, distribuição é alta. Eu tava vendo errado, eu tava olhando aqui, ó. Eu tava olhando distribuição achando que era o de cima. Então, a gente engloba a acumulação com a distribuição, tá? Nessa fase de desaceleração do enfraquecimento, para a gente trabalhar a reversão, tá bom, Wanderson? Tá bom, Gisele? E a toda a tropa que vai assistir isso aí. Então, a gente vai englobar na leitura gráfica ali, lendo, junto com suporte e resistência, o gráfico ele vem, mostrou uma acumulação ali, desacelerou o preço, enfraqueceu, mostrou um martelo numa zona de suporte, onde teve a rejeição aqui também, ó. Aqui já mostrou, tá? A acumulação aqui, ó. O preço ele voltou aqui embaixo e aqui ele não consegue romper. Isso aqui é um gap porque possivelmente isso aqui é uma foto de um índice, tá? Então, aqui ele mostra, ó, deixa eu mostrar a linha. Ele vem, ele sobe, ele rompe. Ele mostra uma fasezinha de acumulação bem aqui, ó. Depois ele faz a rejeição mostrando um pavio, tá? Da mínima gigantesco, formando um martelo, confirmando preço subindo, tá? Então aqui a gente lê que o preço ele vem de uma baixa, mas só que já mostrando pavio, desacelerando, enfraquecendo. Aqui ele confirma o enfraquecimento, mostrando uma acumulação aqui, tá? Confirmou meu candle, subiu. É complicado no modo de dizer para quem não entende, mas pode ver que não é tão difícil. Não é tão difícil. Por isso que a gente fala que tem que ter paciência, porque precisa de confirmações, ó. Ele tá brincando, mas ó, ele não rompe aqui embaixo. Ele não, perdão, ele não rompe aqui em cima, mas aqui ele tem uma acumulação, tá? Aqui tem uma acumulação. Então, possivelmente ele vai dar uma rompida aqui em cima, que ele já começou a subir, mas a venda aqui, ó, a venda é gigantesca, porque aqui eu tenho um momentum dessa zona. Aqui essa zona foi rompida, mais momento. Momento são, eu sempre falo que é bom três a mais, tá? Dois não são bons para serem classificados como momento de zona. Momento de zonas é de três a quatro vendedores ou compradores saindo de uma zona. Três é bom, se for quatro, melhor ainda, que é confirmado, tá? Uma zona forte, igual está acontecendo bem aqui, ó. Ó, o preço ele não rompe essa zona.
porque aqui tá o momento da venda, o momento que o vendedor apareceu jogando o preço para baixo desse ativo do Audi, IEM é forte. Pode ver que olha o que o preço faz. Ele não rompe, tá? É isso que eu sempre ensino para vocês verem uma zona forte, tá? Se tem um momentum saindo dela, foi uma zona rompida, mostrou uma acumulação aqui, então pode ver que o preço está em descanso aqui. Ele está indeciso ainda, tá? Ele mostrou um pequeno descanso. Na verdade, não é, é como se fosse uma indecisão. Ele acumulou aqui, ó. Acumulação. Ele acumulou por conta desse candle aqui, desses candles e desse aqui, tá? Então ele mostrou uma acumulação depois de uma baixa. Então já não teve indicador aqui. Foi leitura gráfica. Vocês entendem? Que o indicador, para a gente, é bom para auxílio. Pô, quem não prefere? Senão vai precisar começar a tacar a linha aqui, jogar M15, M30. Pô, se eu tenho um indicador que marca canal, que marca tudo, tem uma estratégia assertiva, com o meu conhecimento de análise gráfica, filho, marcha, marcha. Vocês entendem? Pô, você entende, filho? É marcha, mas você é um cara que sempre está ali no conhecimento, Gi, Jennifer, outros. Sei também que a questão de trabalho às vezes implica, por isso que eu gravo. E vamos terminar todo esse material, que vão ser, eu acho que vai dar 10 vídeos aí. Vai ser a mentoria desde o início da análise gráfica. Depois aí a gente vai se aprofundando no price action. Que aí vai ficando avançado, vai ficando, entendeu? Mas, porra, se você consegue ler o gráfico, você já sabe o que tu vai fazer, filho. Então, aquele medo de clique, vamos perder. A gente vai. Eu quero tornar vocês profissionais. Eu quero vocês com a calma. Eu quero vocês com a frieza. O mercado ele não tem sentimento. O mercado financeiro não se controla. Ele se movimenta através de seres humanos, tá? Seres humanos são variáveis. Não se controla o ser humano, não se controla o mercado. Aprendam isso. Por isso que a gente tenta ler o mercado, tá? Porque ele fala com a gente. Vamos voltar lá. Então a gente acabou de ver a fase de desaceleração e enfraquecimento, tá? Que é depois de uma tendência, a psicologia aqui vem mostrando a fraca, desacelerando essa baixa. Aqui eu já tinha uma fase de acumulação, apareceu um martelo, confirmou, o preço arrebentou para cima. Fase de aceleração ou fortalecimento. Então, a de desaceleração, tá? Ou de enfraquecimento significa para um operacional na análise de reversão do preço. A de aceleração e fortalecimento que a gente vai ver aqui agora é para rompimento, tá? É para rompimento. Então, isso aqui é bom para a gente trabalhar futuramente, a gente operar o OTC. A gente vai trabalhar com volume e lendo gráfico, mas a partir de rompimento. Porque o ATC é da corretora. Então já é um gráfico que ele já é padronizado. Então ele vai mostrar padrão sempre. E a gente vai trabalhar com confirmação, não vamos trabalhar pagando para ver. Então, tem muita coisa boa vindo ainda para a gente. A gente vai fazer uma imersão no ATC futuramente, tá? Fora o mercado aberto, vai ter uma imersãozinha aí no ATC, com leitura gráfica a partir de volume do ATC. Surgimento de um candle do corpo relativamente grande pode indicar aceleração ou fortalecimento do movimento. Dos preços na direção do fechamento deste candle, a aceleração ou fortalecimento do movimento dos preços de um ativo ocorre normalmente em duas situações. Vou reler. O surgimento de um candle com um corpo relativamente grande, tá? Um candle grande, pode indicar aceleração ou fortalecimento. Pode significar que a liga ou compra ou venda. Os compradores ou vendedores assumiram e querem jogar ou valorizar ou desvalorizar aquele ativo. Ó, viu? Fortalecimento do movimento dos preços na direção do fechamento do esquema. A aceleração ou fortalecimento do movimento dos preços de um ativo ocorre normalmente em duas situações. Após o período de baixa, tá? Volatilidade dos preços de determinado ativo, o surgimento de um candle relativamente grande indica o início de um movimento da direção do fechamento deste candle. Nesse caso, podemos chamar o candle de corpo grande de força. Então, significa que se fechou vermelho anterior e apareceu um gigantesco vermelho depois, significa que vai dar continuidade àquele movimento, tá? Significa que ganhou força, tá? Ganhou força, ganhou aceleração, fortaleceu aquele movimento. Ó.
Em uma outra situação, o surgimento de um candle com um corpo relativamente grande após a reversão de determinada tendência, o mesmo compondo um padrão de reversão, indica a aceleração indica a aceleração ou fortalecimento do movimento dos preços na direção do seu fechamento. Assim, um candle positivo de corpo grande após o movimento de baixa indica a disposição do mercado de iniciar um movimento de alta. Fortalecimento da pressão compradora. Cadê? Ó, tá vendo? Depois veio trabalhando, rompeu, rebentou. Mas podem reparar, deixa eu ver se dá para puxar a linha aqui. Podem reparar, o rompimento ele precisa ser expressivo, não 20%. O ideal é 60% para cima, tá? O rompimento ele tem que ser expressivo. Porque depois de uma fase aqui de alta, ele vem de alta, esse preço aqui, ó, reverte, aqui ele reverte, tá? Isso aqui é reversão. Parece até um momentum aqui, tá? E aqui depois só apareceu dois candles. Rompeu a zona, rebentou. Em outra situação, surgimento do candle, vou reler. Surgimento de um candle com corpo relativamente grande logo após a reversão de uma determinada tendência, tá? Então, vinha de uma tendência de alta, reverteu a tendência de alta, tá? Tá? Reverteu a tendência de alta, rebentou para cima. Pode ver que ele reverte a tendência, tá? Sendo que ele não volta para onde foi rompido e é aqui que rompeu. Pode ver que o rompimento ele foi expressivo. O rompimento, para a gente ter uma garantia, ele precisa ser expressivo da zona. Então a gente sabe que candles que começam a nascer próximo da zona, tá? É propício de um rompimento ali de início, se não tiver uma LT, não tiver em baixa, não tiver outras confluências, tá? Pode ver que aqui eu tive até rejeição nesse candle aqui, dessa zona, que eu tenho um candle vermelho, mas não aparece um momentum forte. Aqui apareceu, por mais que rompeu aqui em cima, aqui aparece um momentum forte, o preço ainda trabalhar mais um pouco aqui, tá? O preço ainda trabalha mais um pouco aqui. Então, ó, o que que eu falo do momento? Ó, deixa eu botar aqui. Aqui o preço rompe, tá? Perfeito. Aqui apareceu um momento. Aqui, três candles desse ano dessa região de resistência. Depois o preço retestou. Seria uma venda de início, ou eu esperaria aparecer um candle vermelho e venderia na próxima, com confirmação, porque aqui já me disse que eu tenho uma resistência forte. Mas a resistência ela segurou dois candles, depois ganhou o fortalecimento aqui, um candle de força, rompendo relativamente a região e o preço dando continuidade para alta. Lembrando, tá? Lembrando também, rompeu aqui, provavelmente esse preço, ele pode trabalhar aqui para cima, ele vai vir retestar aqui, tá? E a gente estaria posicionado, ou ele vai vir aqui para cima, trabalhar aqui, aqui, depois vir testar aqui, mas ele vem testar aqui, tá? Que ele rompeu. Então ele vai trabalhar um pullback aqui, ou ele, mas ele, primeiro toque, a gente trabalharia comprado, porque aqui eu já tenho, tá? Aqui eu já tenho uma referência de compra, tá? Seria a mesma coisa aqui, ó. Primeiro toque é compra. Aqui ele já veio no segundo candle, win e win. Aqui ele veio também em reversão, tá? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Por quê? O gráfico, o que que eu falo para vocês? Ele faz uma memória, tá? Uma memória que ele vai replicar futuramente. Então a movimentação dele se repete. Então, ó, aqui rompeu, aqui rompeu. Aqui vai fazer o mesmo movimento que esse, de testar a zona rompida. Isso que eu estou dizendo. Não que ele vai trabalhar igualmente, igual tá aqui nesse canal, mas ele vai retestar a zona que ele rompeu. Isso é fato. Tanto que o operacional é pullback, tá? Ó, situação 1. O surgimento de um candle relativamente grande indica o início do movimento na direção do fechamento desse candle. Situação 2. Surgimento de um candle
com corpo relativamente grande logo após a reversão de uma determinada tendência, indicando a aceleração ou fortalecimento do movimento. Então, qual é o ideal aqui? Eu preferi me atentar à situação 2, não à situação 1. Então, qual é a situação 2, Alfa? É isso, rompeu, tá? Rompeu. Perfeito. Calma aí. Seria bem aqui, tropa, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Vamos dizer que essa parte aqui ainda não aconteceu. Deixa eu apagar, peraí. Essa parte aqui ainda não aconteceu, tá? Então, aqui veio situação 2. Aqui veio uma resistência depois de uma alta. Eu aguardo, tá? Deixa eu só botar a cor aqui que eu me enganei. Eu aguardo, eu aguardo. Eu espero um candle forte. O que seria o candle forte? O candle forte seria esse candle aqui, ó. Resistência. Apareceu um candle. Rompeu. Mesma coisa. Resistência. Apareceu um candle forte depois dessa indecisãozinha aqui, fortalecendo o movimento. Ou seria de alta ou seria de baixa, tá? Que de baixa romperia esse suporte. Mas aqui a gente está de alta, então a gente esperaria um comprador. Se fosse de baixo, a gente esperaria um vendedor. Nesse exemplo, está numa tendência de alta. Então, eu espero uma compra, tá? Então, eu, Alfa, prefiro ler e entender e buscar a situação 2 dentro do gráfico, não a situação 1, a 2, que me confirma a aceleração fortíssima de uma compra, que vai me confirmar não um candle de exaustão, vai me confirmar um candle de rompimento. Entendem quanto isso é diferente? Que às vezes, um candle forte, busca uma região de um momento, vou clicar para venda. E o gráfico vai embora para cima. Então a gente entende que o gráfico, ele depois de uma alta, ele acumulou, rompeu aqui atrás. Então a gente vai esperar ele sair dessa fase. Então, me aparecendo um candle fortão, eu sei que o gráfico vai subir. Porque eu li, eu estudei, um modo de dizer, entenderam? Vocês no pensamento de vocês, eu li, eu estudei isso aqui, então eu sei o que vai acontecer. Vocês vão pensando dessa maneira. Então facilita a vida de todos nós. Vocês entendem? Quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente para entender o gráfico. Deixa eu ver aqui o áudio, como é que ele tá. Ó, não rompe. Aqui me mostrou um martelo, no modo de dizer, mas não me confirmou esse martelo. Ele não me confirma. Esse candle é vermelho. O que está me confirmando é que esse preço ele quer vir testar a mínima, tá? Mas ó, aqui eu tenho a fase de acumulação. Eu sei que aqui eu tenho uma fase de acumulação do preço. Vocês entendem? Então ele veio testar a mínima de novo, ó. Veio retestar a mínima dele. O gráfico é teste toda hora de mínima, máxima, região não rompida. Então quando a gente consegue ler é mais fácil. Então eu sei que agora que eu tenho uma região que eu posso esperar ou romper para me trabalhar, porque já teve no terceiro toque. Então ele está vindo buscar para baixo. Possivelmente ele vai continuar essa tendência de baixo, tá? Ou, ou na acumulação a gente viu que o preço sobe. Na distribuição a gente viu que o preço desce, tá? Estão conseguindo entender até aqui, meus nobres? Consegui passar de uma maneira aí boa? Fala para mim. Para um claro entendimento? Perfeito, vamos dar continuidade. Fase de exaustão ou esgotamento. Muito bom. Vamos lá. Ó, aqui a gente teve exemplos também, tá? Indicativo de força. Veio de saúde de uma zona. Mas mesmo assim o preço, tá vendo? Eu prefiro aquela outra situação. Se ligou? Seria aqui, ó. Marco a máxima, marco a mínima, pavio ali, ó. Paviozinho, corpo pavio, marcando a máxima. Depois de uma alta, acumulou.
sai um candle forte. Ele retorna, sai um maior ainda. Mas, ó, lembrem, nesse candle forte, não rompeu como eu queria que rompesse. Eles precisam romper a máxima. A máxima é a ponta do pavio, para significar um rompimento forte. Está sendo gravado, mas lembrem disso. O candle da situação 2 que eu falei para vocês, aqui ele não se caracterizou, por mais que aqui tentou trabalhar ainda, subir um pouquinho mais, respondeu. Porque não foi um rompimento forte. Aqui já foi. Vocês entendem? Ó, aí o preço subiu mais, já respondeu, e aqui vira um suporte. Se ligou? Aqui foi uma explicação perfeita. Conseguiu entender, Gisele e Wanderson? Da situação 2 esse gatilhozinho aí, da questão do rompimento, ele tem que ser um pouco expressivo da zona, até para a gente não se confundir e ter gatilhos, ó. Aqui não foi um rompimento expressivo, aqui foi. Aqui o gráfico subiu, e sempre que rompe, o que era resistência vira suporte. Sempre que rompe, o que era suporte vira resistência, tá? Sempre. Por isso que a mínima e a máxima do pavio é importantíssimo, o corpo também, mas para nossas zonas de, seja para retração ou reversão, mínima e máxima dos nossos candelabros ou candlesticks são importantíssimos. Vamos voltar. O surgimento de um candle com um corpo relativamente grande também pode significar exaustão de determinado movimento dos preços de um ativo. Ó, agora a gente acabou de ver a questão daquele candle grande, que muita gente às vezes se confunde porque tem um momento, é um candle de exaustão e não reparou que ele realmente rompeu e dá um put ao contrário, tomando loja. Agora a gente vai ver realmente um candle de exaustão, onde o preço a gente vai trabalhar a reversão. Então é um gatilho para quem trabalha o nosso operacional, que é a reversão, que é a fase de exaustão e esgotamento do ativo. O sinal de exaustão ocorre após um longo período com os preços seguindo a mesma direção. O surgimento de um candle com um corpo bem grande, quando comparado aos candles anteriores, especialmente com um brusco aumento do volume das negociações e indicação de que pode estar ocorrendo uma exaustão ou esgotamento ali da tendência atual, tá? Ou se ele estiver em alta, vai mostrar ali que ele não aguenta mais subir, ou quando ele está em baixa, ele vai falar, irmão, chega de vender. Vamos lá. Após um longo movimento de queda dos preços, surge um candle negativo com um corpo relativamente grande, com pouca ou nenhuma sombra superior. Se for um candle em baixa, ele não pode ter, perdão, ele pode ter, mas tem que ser quase nada a sombra numa máxima dele, tá? No candle de venda, mesma coisa vai significar para um candle de alta, não pode ter na mínima dele. Vendedores realizando seus lucros. Ao comprarem os ativos dos compradores desesperados com uma longevidade deste movimento de baixa dos preços, os compradores desesperados com a possibilidade de manutenção do movimento de queda dos preços e alguns vendedores que continuam apostando na queda dos preços não perceberam que a pressão vendedora esgotou-se. Os investidores posicionados, tá, no ativo só aceitaram vendê-lo por preços maiores. Os vendedores atrasados passam a fechar suas posições pagando mais caro pelo ativo. Alguns compradores mais espertos, percebendo o potencial da valorização do ativo, que ele vai reverter, né? Estava na tendência de baixa, o cara ali, como já tem análise, já entende, sabe que ali é um ponto que o preço já está esgotado, que ele já está ali sobrevendido, tá? Por isso que a gente tem estocástico, RSI, tanto ali para a gente ter essa confluência, começam a comprar, aumentando a pressão compradora. Ó, tá vendo? Ó, vamos ver aqui no gráfico se a gente acha. Coisa linda, filho. Marcou lá, né?
Boa, mano. Coisa linda operacional. Já tava marcada a tua linha lá. Isso aí, filho. Igual hoje a entradinha que eu fiz, só zona. Só zonitas. Vamos lá. Vocês precisam disso. O mental de vocês precisam disso. A autoconfiança, para vocês terem essa confiança do clique. É igual eu falo para você, ó. Hoje tu tá fazendo aqui um clique de 9,46. Daqui a 2 meses pode ser um clique de 9.460. É a mesma entrada, filho. É a mesma entrada. Não tem essa de que é R$ 1. É a mesma entrada. Você está fazendo perfeito. Está aprendendo a dar entrada. Você está aprendendo o teu operacional, o teu gatilho. Ainda mais agora, lendo, sabendo. Você sabe que isso aqui foi uma acumulação. Sabe que ali embaixo o comprador está ganhando. Está confluindo com a tua média móvel. Você entendeu? Perfeito, garoto. Vai para cima. Vai para cima. A abertura de um período de negociação, tá? Isso aqui é uma de exagero. Perdão, esse aqui faz de exaustão ou esgotamento depois de uma tendência de alta, tá? Acabamos de ler. Sendo que não é só aparecer um candle forte depois de uma tendência de alta. Precisa confirmar, tá? Fase de exagero. Durante um movimento de alta ou de baixa, um candle que abriu um gap e fechou contra o movimento que originou indica, perdão, desculpa, contra o movimento que originou indica disposição do mercado para mover os preços na direção oposta. É a fase de exagero. Durante o movimento de alta ou de baixa, um candle que abre um gap e fechou contra o movimento. Estava de alta, o gap é contra o movimento de alta. Estava de baixa, o gap é contra o movimento de baixa. Que originou indica a disposição do mercado para mover o preço na direção oposta. Então, na fase de exagero, mostrou um gap na direção oposta, significa ali que ele vai ter uma reversão de tendência. Se estava em alta, vai reverter para baixa. Se estava em baixa, reverter para alta. A abertura de um período de negociações com a formação de um gap de alta, tá? Logo após uma série de períodos também de alta, indicam o grande otimismo dos compradores na continuação do movimento de valorização do ativo. No entanto, o fechamento do período com a formação de um candle de baixa sinaliza uma reação dos vendedores e uma falta de compradores dispostos a pagar tão caro pelo ativo. O ativo tinha sido sobrevalorizado e o mercado resolveu corrigir seu preço. Do mesmo exemplo, tá? Aqui agora, nesse momento aqui, está valorizado. Vamos ver se tem um ponto mais acima. Tem. Então a gente tem uma última valorização aqui dele, ó. Uma máxima dele. Então ele pode chegar até lá em cima lá. Pós lá em cima, a gente já não sabe. Não sabe se os compradores vão querer pagar tão caro por esse ativo, tá? É isso que ele está querendo dizer. Coisa linda aqui de reprogramação. Foco. A mente é o nosso maior amigo e é o nosso pior inimigo, tá? A gente não, o nosso vizinho, o nosso amiguinho não é nosso inimigo, não. O nosso adversário somos nós mesmos. Então trabalhem também a mente de vocês. Não só estudo de mercado financeiro. Vai ler sobre a sua mente, para você saber o que você é, para você ter a noção de coisas, para você ter essa evolução mental que é necessário, tá? Essa maturidade mental que é necessária. A aceitação de certas coisas, que às vezes a ansiedade e a emoção tá ligada ao ego, de não aceitar, seja perda, seja de ouvir não, seja de ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Isso é o ego, tá? Saiam do ego. Do mesmo modo, a abertura de um período de negociação com a formação de um gap de baixo, isso aqui é a mesma coisa do de alta está significando para o de baixo. Ó, tá? Não aparece tanto aqui em binárias. É mais para Forex, mais para índices, tá? Isso daqui. Tropinha, muito obrigado. Foi 1 hora e meia de aula maravilhoso, tá? A entrada eu só consegui dar aquela lá primeira lá, mas vocês não estavam presentes. O Anderson bateu meta, também já bati minha metinha aí. Graças a Deus aí. Mac, 5% da banca. Vou ver se eu faço mais uma entradinha. E gratidão aí por tudo. Live sendo gravada, tá?
postada lá no YouTube. Dei mais uma lida, relida, e eu sei que abriu mais a mente de vocês. Gratidão. E quem quiser falar mais alguma coisa de final, fique à vontade, que eu vou encerrar a live. Zero dúvida, nada. Então é isso, tropa. Gratidão aí, tá? Pela presença. Tamo junto, tá?